Meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, hoje eu estava revisando aquilo que já havia preparado para compartilhar com os irmãos, e como é um hábito meu, eu busco ler todo o livro de onde é extraída a exposição bíblica. E meus irmãos, mais uma vez, como admirei a beleza da palavra de Deus. Eu quero encorajar você a fazer isso. A primeira carta de Pedro contém 5 capítulos. E você poderá, antes de dormir, ler esses 5 capítulos, investindo aí algo em torno de 20 minutos de leitura. É claro que isso é muito relativo, porque alguns irmãos leem com rapidez, outros leem de modo mais lento que outros, mas penso que em média 20 minutos te fariam reler uma carta que é linda, irmãos, porque a palavra de Deus nos traz alguns posicionamentos que somente uma mente inspirada poderia trazer, mas também porque é atual. Aliás, eu nem precisaria dizer isso, nós sabemos que a palavra de Deus não necessita de atualização, porque ela é atualíssima, mas é uma carta que responde perguntas do cristão do século 21. Então eu encorajo você a ler toda a primeira carta de Pedro. E hoje eu ainda tive a oportunidade de reler um comentário do saudoso pastor Russell Shedd. E o pastor Shedd, ao escrever o seu comentário, mais uma vez ele estava ali dizendo, né? Depois de morto ele ainda fala, dizendo que todos aqueles que creem no poder da palavra de Deus encontram respostas claras para o seu viver. O pastor Shedd dizendo que onde existe confiança na autoridade da palavra de Deus, os crentes não se veem em dúvida, não se veem em aperto, porque a palavra de Deus responde às perguntas, às vezes das mais complexas que temos que enfrentar. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Os irmãos sabem, nós estamos estudando no púlpito, normalmente na quinta-feira, e nos pequenos grupos, o nosso IBBP nas casas, uma série intitulada Hábitos. Quais são aqueles hábitos que devemos cultivar, uma vez que são hábitos apresentados pela palavra de Deus? Eu quero lhes falar sobre o hábito do serviço, e o tema é Viva para Servir. Vamos ficar em pé por um instante para a leitura do texto bíblico, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11, é a leitura que faremos agora. O texto bíblico já está diante dos irmãos, então peço aos irmãos que depois da leitura continuem olhando para aquilo que diz a palavra de Deus. Diz-nos assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pode assentar, irmãos. O tema dessa noite, então, é um apelo a você. Viva para servir. Pedro, nessa carta, cumprimenta 2 grupos muito numerosos na cristandade. O público a quem ele se dirige era composto de judeus convertidos, era uma grande parte da igreja, mas havia também gentios, ou seja, não judeus, que foram alcançados ou por judeus que criam no Messias Jesus,
por cristãos e agora também estavam unidos à igreja. Estavam unidos em Cristo, mas viviam dispersos no Império Romano. Olhem, irmãos, para a apresentação dessa carta, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1, quando Pedro diz que se dirige aos forasteiros dispersos em 5 províncias daquilo que hoje é a Turquia: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses crentes estavam dispersos porque também estavam vivendo sob perseguição. Então, ao falar para um grupo sofrido, perseguido, Deus usa Pedro para encorajar aqueles irmãos. Pedro tem sido considerado o apóstolo da esperança. E olha que nessa carta ele menciona a palavra sofrimentos pelo menos 15 vezes. Irmãos, e sofrimento era uma constante para os crentes dos dias de Pedro. Eu separei aqui para os irmãos o nome de 5 imperadores que se destacaram, 4 imperadores que se destacaram por suas atitudes extremas de perseguição aos cristãos. O mais famoso, Nero, no ano de 64 depois de Cristo, incendiou Roma e culpou os cristãos por isso, iniciando um capítulo de grande ódio ao cristianismo. Além dele, destacaram-se Trajano, nos anos de 98 a 117 depois de Cristo, Adriano, que sucedeu Trajano, nos anos de 117 a 138, e no século seguinte, no século III, de 284 até o início do século IV, o ano de 305 depois de Cristo, Diocleciano também perseguiu duramente os cristãos. Portanto, aquilo que Deus levou Pedro a escrever foi muito útil para os cristãos perseguidos e dispersos em seus dias. Mas, irmãos, essa carta continuou para a glória de Deus, ocupando um lugar de encorajamento para os cristãos que, como eu disse, ao longo de todo o século I da era cristã, mas também do século II, do século III e do século IV, encontraram homens que tinham em suas mãos o poder da espada e se levantaram contra o cristianismo. A glória do cristianismo não se vê na ausência das perseguições, mas no fortalecimento da fé, na expansão do reino de Deus e na conversão de muitas vidas, quando mais o cristianismo é perseguido. Meus irmãos, não é um bom negócio para os opositores do cristianismo a perseguição ao cristianismo. Se eu pudesse dar uma dica a quem odeia o cristianismo, eu nunca darei essa dica, eu diria: não persiga. Porque sempre que o cristianismo é perseguido, somente os verdadeiros crentes continuam representando o nome de Cristo. E uma igreja de crentes verdadeiros é imbatível, porque é uma igreja dirigida por Jesus. Quando o cristianismo, irmãos, se tornou aceitável em Roma, a igreja passou a enfrentar problemas muito mais graves do que a perseguição, a descaracterização, a proliferação de heresias, o arrefecimento do compromisso missionário da igreja. Deus usou Pedro para dizer aos crentes: eu tenho para vocês uma grande oportunidade de crescimento, que é a perseguição. Mas vocês não estarão desorientados em meio à perseguição. Eu tenho a minha palavra para orientar vocês. E que orientação? Olhe para o capítulo 4, aquele que lemos inicialmente, e os irmãos verão que no verso 1, Pedro diz que Cristo sofreu na carne. E está dizendo que Cristo sofreu na carne porque ele não pecou. Portanto, todo aquele que rompe o compromisso com o pecado sofre na carne, porque se constitui inimigo do mundo, da carne e do diabo. Pedro então diz: meus irmãos, não se espantem com os sofrimentos, porque vocês
se parecem com Cristo em meio ao sofrimento. E não há nada mais encantador para o cristão do que parecer-se com Cristo. Vocês agora, convertidos, regenerados, têm uma nova esperança. A esperança de vocês não está naquilo que o imperador oferece, mas naquilo que Cristo oferece. Verso 2: no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Entendam que se vocês amam ao Senhor e desejam servir ao Senhor com fidelidade, vocês viverão nesse tempo que ainda tem nesse mundo de modo muito coerente com a vontade de Deus. Isso inclui os sofrimentos, as lutas de um povo que não se amolda a este mundo. Não vivam indiferentes à vontade de Deus, diz Pedro, porque Deus sabe o que está fazendo e em breve Ele virá buscar o seu povo. Ele deseja encontrar um povo seu, puro, santo, reto, zeloso de boas obras, como um noivo deseja muito encontrar uma virgem excelente. A partir do verso 3, Pedro diz: irmãos, falta pouco tempo para que isso aconteça. Então, basta o tempo decorrido em que vocês, longe de Cristo, praticavam toda espécie de pecado. Agora, o tempo de vida que vocês têm é para agradar ao Senhor e para viver de modo santo. Não se espantem com a oposição e a perseguição do mundo. Diz o verso 4, porque esse mundo não aceita aquilo que vocês são, aquilo que vocês fazem. No verso 5, Pedro diz: hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Portanto, irmãos, o que Pedro está dizendo é: não desanimem. Vocês sabem que Cristo virá em breve. Então sirvam ao Senhor com fidelidade. E sirvam ao próximo porque vocês amam ao Senhor. Nesse tempo que resta, façam aquilo que é aprovado pelo Senhor. Vivam em oração, sejam vigilantes e sirvam, porque está chegando o momento em que vocês prestarão contas. No verso 7, Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, prudentes, sejam sóbrios. E ao falar de sobriedade aqui, o texto original está dizendo que não devemos viver como aqueles que estão entorpecidos, aqueles que estão embriagados. Precisamos olhar para o nosso tempo e entender que as dificuldades do nosso tempo revelam nosso compromisso com Deus. E as dificuldades do nosso tempo denunciam a proximidade da volta do Senhor. Os incrédulos, irmãos, se agarram apenas àquilo que esse mundo pode oferecer. Por isso, diz Pedro, eles continuarão nesse tempo que ainda tem, buscando as riquezas desse mundo, buscando alguma satisfação, buscando algum prazer. Vocês não, vocês têm muito mais a esperar do que aquilo que esse mundo tem a oferecer. Aqui então, Pedro está dizendo: o fim de todas as coisas se aproxima. Fim aqui é a palavra telos. E a tradução, irmãos, é de alvo, é de finalidade. Ora, o fim de todas as coisas se aproxima porque, de fato, cada vez mais aproxima-se o dia do novo advento de Cristo, da nova vinda dele a esse mundo. Mas a palavra de Deus aqui está falando de finalidade. A finalidade pela qual esse mundo se envolve cada vez mais com o pecado, a finalidade pela qual a igreja do Senhor está trabalhando se aproxima. Esse mundo chegará ao fim, Deus julgará crentes e descrentes, Ele reprovará ímpios e aprovará os crentes. Então vocês que são crentes, diz Pedro, sirvam. A diferença entre o crente e o descrente é essa: o ímpio se agarra a esse mundo com todas as forças e até pensa: enquanto eu estou vivo, eu quero comer e beber, porque pode ser que amanhã eu morra. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O cristão não. O cristão diz: o tempo que eu tenho agora, já que eu sou um crente, é para servir a Deus, porque em breve Ele virá e eu terei que prestar contas do meu serviço. A carta, nesse momento, portanto, chega a esse ponto definidor para os cristãos, em que os crentes são chamados a viverem
para servir, a viver para o serviço. A carta, portanto, é um chamado para que os crentes fortaleçam o compromisso de serviço aos irmãos. Essa é a ordem que Pedro utiliza. Vejam o verso 8, quando Pedro diz: acima de tudo, acima de qualquer preocupação, como prioridade na agenda de vocês esteja o amor. Nossa igreja, nesse ano, tem trabalhado com o tema Vivamos o verdadeiro amor. E o tema, irmãos, guarda coerência com o ensino bíblico. Acima de tudo, priorizem amar uns aos outros, porque somente o amor pode cobrir uma multidão de pecados. E aqui Pedro, inspirado, está dizendo: porque o Senhor aceita vocês? Porque Ele amou vocês quando vocês ainda eram pecadores. O amor cobre multidão de pecados. Então sirvam os irmãos com amor intenso e sincero. Pastor Russell Shedd diz que o amor é para a comunhão do povo de Deus o que o óleo é para o motor. Nós, os crentes, irmãos, teremos alguns atritos. Quanto mais próximos vivemos, maior a possibilidade de experimentarmos certos atritos, como acontece com as peças do motor do seu veículo. Qual é o papel do óleo? E o óleo tem que ser trocado constantemente, precisa ser óleo viscoso, de boa qualidade, é para que o motor possa funcionar. Um motor sem óleo não funciona. Certamente fundirá o motor do seu veículo se não houver óleo. Então o pastor Shedd diz: os atritos virão, mas Deus nos deu um óleo que é o amor. Por conta do amor, nos perdoamos. Por conta do amor, no dia seguinte, a ferida que nos foi dada, nós conseguimos encontrar cura. Por conta do amor, nós decidimos andar mais uma milha com o irmão. Aliás, meus irmãos, eu quero mais uma vez dizer aos irmãos no púlpito da igreja: me perdoem pelos erros que eu já cometi e me perdoem antecipadamente pelos erros que eu irei cometer. Meus irmãos, não é possível que um pastor não erre muitas vezes. Igualmente, não é aceitável que ele tenha dificuldade em pedir perdão. Então, eu já quero pedir a você: me perdoe, porque eu irei errar com o irmão. O irmão precisa me amar para que a gente continue caminhando junto. Aliás, os obreiros que trabalham ao meu lado precisam me amar. Eu estou ao lado aqui de um dos nossos ministros, porque nós estamos juntos o tempo todo. E é claro que, se não houver a lubrificação do amor, ficará difícil caminhar. É muito fácil olhar aqui para a direita, porque eu estou olhando para um irmão muito precioso e não tem faltado óleo, não é, Éder? Graças a Deus não tem faltado óleo, que tem lubrificado bem essas engrenagens, essas peças. Irmãos, Deus usa o pastor Shedd no seu comentário para nos lembrar que não é possível um motor funcionar sem que muitas peças trabalhem ao mesmo tempo. Não é possível, como diz a palavra de Deus, que o corpo funcione sem que muitos membros trabalhem juntos ao mesmo tempo. Por isso, Deus nos tem dado o recurso do amor que nos lubrifica. Sem essa lubrificação, o motor que é a igreja para. O corpo que é a igreja fica inoperante. Eu falei aqui do nosso ministro Éder, mas eu estou vendo o pastor Petrônio, pastor Estevão, a Ellen, que é uma das nossas ministras, o nosso ministro Murilo. Eu estou vendo muita gente aqui. E o que eu quero dizer aos irmãos, com muita alegria, é que nós lidamos com desafios aqui na igreja durante o dia. Hoje mesmo tivemos várias reuniões, conversamos muito, tomamos muitas decisões. Mas, irmãos, como é bom à noite nos encontrarmos todos aqui como irmãos em Cristo. Um canta, o outro ora, o outro prega, e nós olhamos uns para os outros como irmãos em Cristo. Isso é um milagre da graça de Deus. Aliás, irmãos, nós vivemos num ambiente que é um testemunho do poder do Evangelho. Nós lidamos com muitos desafios nesta igreja, sim. Mas, irmãos, qualquer descrente pode passar muitas horas conosco ao longo do dia e verá que existe um ambiente de amor, de fraternidade, de respeito, de paz. Existe um ambiente cristão no nosso meio.
Isso é uma grande conquista que Deus nos tem permitido alcançar. Como tem sido bom. Agora eu estou olhando para alguns outros, Eliomar, Marco Túlio, alguns outros irmãos que estão aqui o tempo todo. O que é gostoso, irmãos, é que nós não nos cansamos uns dos outros. Foi bom vê-los ao longo do dia, mas é bom vê-los de novo agora à noite. Eu espero que esse testemunho seja um encorajamento aos irmãos. Eu espero que os irmãos entendam isso como ensino da igreja. A igreja dizendo aos irmãos que é possível cumprirmos o que diz a palavra de Deus. Viver para servir com amor intenso e sincero. Pedro está dizendo isso, amor intenso uns para com os outros. O amor que Cristo Jesus nos comunica na sua cruz. Devemos servir com hospitalidade mútua, sem murmuração. Veja no verso 9, Pedro dizendo, irmãos, sejam hospitaleiros, recebam bem, mas nada de ficar reclamando porque tem que receber o irmão. Não sejam como aquele senhor que alguém flagrou aí nas redes sociais, né? Os parentes indo embora, buzinando, ele dando tchau, dizendo boa viagem. Quando acabou de fechar o portão, ele olhou para a esposa e disse, parecia que não iam mais embora. Isso virou, irmãos, um vídeo muito assistido, porque ele conseguiu, em poucos segundos, trocar o sorriso largo pela cara fechada, pelo mau humor. Há uma literatura cristã muito valiosa da antiguidade que é o Didaquê. Lá no Didaquê, irmãos, há uma instrução que diz assim, todo cristão deve se esforçar por receber bem os mensageiros do Senhor em sua casa, por 1 ou 2 dias. Aí lá no Didaquê diz assim, mas se ele quer ficar o 3º dia, ele é falso profeta. Isso é a sabedoria dos cristãos primitivos, né? Dizendo assim, olha, a hospitalidade não deve ser exercida pelo crente hospitaleiro com murmuração, mas aquele que é abençoado com a hospitalidade do irmão não deve abusar. Naqueles dias, é claro, irmãos, não havia hotéis, hospedarias à disposição dos cristãos que precisavam se deslocar de um lugar para o outro. E também a maior parte dos cristãos era pobre, não havia recursos para pagar hospedarias. Então é dito o seguinte, nós cristãos devemos receber os nossos irmãos. Mas cuidado, se aquele que hospeda não deve murmurar, aquele que é hospedado não deve abusar da boa vontade do irmão. Então a palavra de Deus está dizendo, sirvam com amor, sejam hospitaleiros, recebam bem na vida e na intimidade de vocês os irmãos, e sirvam com os dons de Deus, que são provisões do Senhor para a mutualidade. Verso 10, serve uns aos outros, em conformidade com o dom que recebeu. A palavra da língua grega é carisma. Carisma são capacidades ou dons da graça. Deus deu a um o dom da hospitalidade. Deus deu ao outro o dom da pregação. Deus deu ao outro a capacidade extraordinária da diaconia. Sirvam uns aos outros. Uns servirão com a palavra, outros servirão com os seus atos, com os seus braços, com o serviço braçal. Sejam todos bons dispenseiros da graça de Deus que é multiforme. Sejam oikonomos, sejam bons administradores. É daqui que surge a palavra econômo, que dá origem também à economia. Sejam aqueles que administram bem aquilo que Deus confia para o serviço do outro. Aliás, irmãos, um dos grandes erros que o cristianismo contemporâneo tem cometido é associar dons espirituais a poder. São poder que Deus nos dá, sim, mas acima de tudo, irmãos, devem ser associados ao serviço. Os dons espirituais são ferramentas entregues pelo Senhor para servirmos, não para demonstrarmos poder. Porque, irmãos, aqui e acolá, eu percebo que há pessoas que se consideram grande coisa porque estão administrando um dom do Senhor. Deveriam reconhecer que nada são, porque se o Senhor não tivesse concedido a capacidade, nada poderiam fazer. Se Deus tem te capacitado, sirva. Em breve Ele virá e te perguntará do que você tem feito com tudo que Ele tem colocado em suas mãos. Homem incrédulo, irmãos, não acredita que esse mundo chegará ao fim. O incrédulo zomba
da esperança cristã de que breve Jesus virá e esse mundo, como o conhecemos, entrará em colapso. O homem sem Deus, irmãos, nem pode acreditar nisso, porque o que restará para ele? O homem sem Deus vive a ilusão de que ele não morrerá rapidamente. E até morrer, ele ainda gozará de muitos prazeres nesta vida. O homem sem Deus se agarra a essa, que é a única razão que ele encontra para acordar, trabalhar, batalhar. O cristão não. O cristão sabe que existe um propósito maior na sua vida. O cristão sabe que existe para glorificar a Deus enquanto vive nesse mundo. Não se deixe evangelizar por este mundo mau. O evangelho desse mundo quer dizer a você que você é um consumidor. E quanto mais você puder consumir bens e serviços, mais satisfeito você viverá. Esse mundo está errado. Esse mundo não admite o que todos nós podemos ver facilmente. Irmãos, a humanidade caminha para uma esquina em que a crise é inevitável. A palavra de Deus se cumprirá. Esse mundo chegará ao fim. Cristo virá e eu oro para que ele volte em breve. Há dias, irmãos, para nós os crentes em que esse mundo é insuportável. É por isso que nós oramos dizendo: Senhor, volta logo, vem logo, Senhor. Nós aguardamos aquele dia em que o Senhor estará conosco para nos receber, para nos julgar, para nos aprovar. O homem sem Deus não pensa assim. O homem com Deus diz: o Senhor virá, mas até que ele venha, eu glorificarei o nome dele, servindo o próximo, servindo ao Senhor. Como bom mordomo, como bom dispenseiro. Verso 11, os dons da fala. Você fale segundo o que Deus já revelou, a palavra dele. E claro, meus irmãos, nós já temos a revelação completa da palavra de Deus. Nós não devemos aceitar novas revelações ou revelações extrabíblicas na igreja. Isso é desvio da verdade. A aceitação de revelações extrabíblicas tem produzido heresias, divisões, escândalos, enfraquecimento da fé. Meus irmãos, nós só deveríamos buscar novas revelações depois que pudéssemos dizer que já conhecemos e já praticamos todas as revelações que temos na palavra de Deus. Irmãos, um cristão sério, ele tem coragem de dizer: se alguém fala, deve falar de acordo com os oráculos de Deus. Toda e qualquer revelação que o Senhor tem para a sua igreja já está em sua palavra. Não precisamos de novas revelações. Se alguém serve, faça na força que vem de Deus. Em tudo seja Deus glorificado. Em tudo que faremos, seja o Senhor exaltado. Sirvamos a Deus com fidelidade à sua palavra, na dependência dele e glorificando o nome dele. Assim, Pedro conclui esse momento da carta dizendo: seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. É a Jesus Cristo que pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então vivam para a glória dele, servindo ao Senhor e servindo ao seu irmão. Enquanto aguardamos a volta do Senhor, demonstremos que nós sabemos o que está acontecendo. Que nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Que nós reconhecemos que nada fugiu ao controle dele. Portanto, se a nossa vida está nas mãos dele, se a história está nas mãos do Senhor, nós devemos servir sabendo que o Senhor espera de nós vivermos aquela vida que é aprovada por ele. Mesmo quando servir ao outro nos parece difícil, devemos servir na força que Deus nos dá. Pedro, ao escrever essa carta, meus irmãos, está falando nos capítulos 2 e 3 sobre a necessidade de cooperarmos com autoridades, cônjuges e senhores, mesmo os que nos parecem duros, pesados, difíceis. O que Pedro está dizendo é: vocês cooperarão com autoridades, cônjuges e também com os senhores, não porque vocês concordem tudo com eles, mas porque vocês querem agradar ao Senhor. Só há um motivo para não cooperarmos com alguma autoridade: se ela nos pede algo que é contrário à vontade de Deus. Importa mais obedecer a Deus
do que a homens. Fora isso, devemos, segundo a palavra de Deus, dar sempre a contribuição para que aqueles que estão à nossa volta vivam melhor. 1 de Pedro capítulo 2, olhem para o versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que é o rei como soberano, que é as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Verso 18, servos sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Capítulo 3, verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A ordem é servir. Nós encontramos muitas justificativas para não servirmos. Imaginem uma esposa que diz: o meu esposo é tão duro comigo que eu já não mais farei nada por ele. A palavra de Deus diz: não faça assim. Peça a Deus que te encha de amor para servi-lo, porque você sabe que está, na verdade, servindo ao Senhor. E o seu testemunho pode transformá-lo. Um patrão injusto, um patrão que critica, um patrão que não reconhece aquilo que é virtuoso no empregado. A palavra de Deus diz: sirva com amor. Não porque ele está correto, mas porque você pode dar um nó na consciência dele, ao amar quem não te ama. E assim, meus irmãos, a palavra de Deus enche a nossa vida de propósito ao dizer: até que Cristo venha, devemos servir. Pastor Petrônio conhece um jovem empresário muito bem sucedido, que eu pude batizar anos atrás. E na cidade em que ele vive, a cidade em que eu morava anteriormente, ele é proprietário também de um hotel, é proprietário de um restaurante, e esse hotel tem um grande ônibus, um ônibus que fica parado numa das entradas da cidade. Esse jovem, irmãos, depois que entregou a vida a Cristo e foi discipulado e foi batizado, sem dizer nada, sem perguntar nada, apenas acompanhando a divulgação da campanha de missões mundiais, ele decidiu plotar na lateral daquele grande ônibus que fica ao lado do hotel dele: servir até que ele venha. E eu discipulei esse jovem, chegou a mim um pedido dele, e eu havia concluído o discipulado com uma pessoa e disse: eu quero então caminhar com você, vamos lá. E, meus irmãos, um dia qualquer eu estava dirigindo pela cidade quando passei e vi aquele ônibus. E eu fiquei entusiasmado e depois perguntei: foi por conta do tema da campanha de missões que você plotou aquilo? Ele disse: sim, pastor, aquilo me tocou. Eu entendi que Jesus virá, mas até que ele venha, ele me dá a grande oportunidade de servir. Irmãos, ele plotou no ônibus do hotel dele: servir até que ele venha um novo crente. Eu entendo que a maravilha da nova vida em Cristo enche o coração do crente de propósito. E isso não pode se perder na vida cristã. Cristo virá em breve. O que é que eu estou fazendo aqui? Ora, enquanto ele não vem, eu estou aqui representando o Senhor, glorificando o nome dele e servindo ao Senhor e servindo ao próximo. Demonstremos que temos a esperança de que Jesus virá e que a história está nas mãos dele, vivendo uma vida de oração e serviço. Para os crentes, irmãos, servir com alegria deve ser um hábito cultivado a todo instante. Na verdade, o crente que não vive para servir, não serve para viver. Peça a Deus que servir seja em sua vida mais do que um evento, seja um hábito, que você cultive o hábito de servir. Servir a pessoa com quem você está no metrô logo pela manhã. Servir ao vizinho que precisa sim do seu apoio. Servir ao membro dessa igreja que necessita do seu serviço. Que esse hábito, irmãos, seja cada vez mais visto entre nós. Que Deus, pois, nos abençoe. Hoje ainda, nosso irmão Murilo